Aleluias. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Também os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto nesta noite já podemos sentir a presença do Senhor aqui nos nossos corações, sentir a presença do Senhor aqui neste lugar nesta noite. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. Para a nossa meditação nesta noite. Josué capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém? Eu fiquei meditando nesta palavra e eu sempre gosto de, antes de estar ministrando, trazer alguma coisa relativamente ao livro. E Josué é o primeiro dos 12 livros históricos e ele serve como elo entre o Pentateuco e o resto da história de Israel. Através de 3 campanhas militares importantes, envolvendo mais de 30 exércitos inimigos, o povo de Israel aprende uma grande verdade sobre o comando eficaz de Josué. A vitória, ela vem, mas ela vem pela fé em Deus e pela obediência à sua palavra, e não por meio do poderio militar ou superioridade numérica. O nome original de Josué é Oséia, que quer dizer salvação. Mas Moisés vai e muda o nome de Oséia e coloca Iehoshua, ou quer dizer Iavé é a salvação, ou Yeshua. Seu nome simboliza o fato de que, embora ele seja líder da nação israelita, durante as conquistas, o Senhor é, na verdade, o vencedor. Amém? E após a peregrinação de 40 anos pelo deserto, uma nova geração está pronta para entrar em Canaã. Porém, Deus ele vai preparar tanto Josué como os israelitas, como toda a nação. Deus vai ensinar a eles uma importante lição. Porque nós precisamos ter uma fé corajosa e uma fé consistente. Josué acaba de assumir o posto de líder do povo de Israel. E ele vai assumir este posto muito importante, porque ele vai substituir Moisés. Ele não iria substituir qualquer pessoa. E liderar um grupo de mais de 2,5 milhões de pessoas não era para qualquer um. E se havia uma pessoa que necessitava de uma fórmula para o sucesso, essa pessoa era Josué. E Deus, ele dá essa fórmula para Josué. E eu separei aqui 4 requisitos para a vitória. 4 conselhos de Deus para conquistar. Você está pronto para conquistar nesta noite? Aleluias. Então vamos lá.
o primeiro conselho de Deus para Josué: levantar. Segundo, esforçar. Terceiro, animar. E o quarto, meditar. No versículo 1, algo muito interessante diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Antes de eu prosseguir com a frase, algo que me parou, que me chamou a atenção. O Senhor falou a Josué. Uma coisa é eu pegar ali o Léo e ele chegar para alguém e dizer alguma coisa. Outra coisa é o presbítero Romeu chegar para alguém e dizer alguma coisa. Uma coisa completamente diferente é o nosso pastor presidente, que é o nosso líder, ele chegar para alguém e dizer uma coisa. Outra coisa é um servo, um vaso de Deus, ser usado por Deus para levar uma palavra a alguém. Agora você já imaginou o próprio Deus falar com você? É completamente diferente. E Deus, ele disse para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. E Deus disse para Josué: levanta-te. Agora, por que Deus disse isso para Josué? Josué se encontrava envolvido no luto, porque como nós sabemos a história, todo o povo de Israel manteve 30 dias de luto pela morte de Moisés. Só que Josué ele foi chamado para liderar essa grande multidão. E com certeza deve ter passado um filme na cabeça de Josué. Nossa, eu agora estou com essa grande responsabilidade. Por quê? Porque Josué, ele nasceu no cativeiro. Josué, ele nasceu no tempo da escravidão. E Josué, ele presenciou as pragas do Egito. Josué, ele presenciou a travessia do Mar Vermelho. Josué também peregrinou 40 anos no deserto. Josué, ele fez parte dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Só que ele, junto com Caleb, foi o único que acreditou na promessa. Ele acreditou que era para entrar naquela terra, aquela terra tinha gigante, mas os gigantes seriam derrotados. Aleluias! E ele se tornou capitão do exército, braço direito de Moisés. Naquele momento, Josué ele tinha 2 grandes desafios a vencer. A ausência de Moisés, que era o seu pai na fé, o seu mentor, né, o seu líder. E ele se prostra, ele se abate. Quantas vezes nós nos sentimos como Josué? Quantas vezes, diante das dificuldades, nós nos abatemos, nós nos prostramos? Agora, quantas vezes nós achamos que está tudo acabado? Quantos projetos pessoais, quantos projetos familiares, ministeriais são adiados e muitas vezes cancelados porque nós nos abatemos. Existem pessoas que até morrem porque se abate. Josué, ele se prostrou e se abateu. Mas a orientação de Deus para Josué, para mim e para você nesta noite, é levante-se. Não fique prostrado. Aleluias. Eu estava observando e analisando. Jesus, quando ele curou coxo, paralítico, ele poderia simplesmente ter dito para eles: olha, você está curado. Você quer ser curado? Você está curado. Mas só que Jesus, ele sabia que ele precisava exercer uma palavra na vida de todos aqueles que eram coxos, que era paralítico, que ele curou. Porque ele sabia que se ele não dissesse,
o que ele tinha que dizer, aquelas pessoas poderiam continuar da mesma forma. Mesmo tendo sido curados, eles poderiam permanecer da mesma forma. Mas a palavra do Senhor Jesus para cada um deles era: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluias. O Senhor, Ele tem dito para cada um de nós nessa noite que nós temos que nos levantar. Nós não podemos ficar prostrado. Aleluia. É uma atitude de nós movermos. Eu não sei se você está entendendo, porque nós precisamos nos levantar. Se você quer ser um conquistador da sua casa, da sua família, se você quer ser um conquistador no seu trabalho, você precisa mover, você precisa se levantar. Aleluia. Porque o Senhor te chamou para você conquistar. Aleluias. Eu lembro de uma vez, e é um testemunho sempre do nosso pastor. Ele tinha um obreiro que sempre era levanta, cai, levanta, cai. E teve um dia que o pastor precisou dar uma sacudida nele. Era como se pegasse, ele jogasse na parede e falava: moço, levanta. Até quando você vai ficar nessa situação? Você precisa se erguer, você precisa tomar uma atitude. E para a honra e glória do Senhor, depois dessa sacudida, não é que o homem virou homem mesmo? Ele se levantou, ele se moveu e hoje é uma bênção aqui no nosso meio. Aleluias. No versículo 6, o Senhor diz assim: esforça-te. O que é esforçar? Esforçar é tornar-se forte, fazer esforço, animar. Lá atrás eu disse para vocês a importância da voz de Deus. E olha só, Deus disse assim, olha: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Depois, no versículo 5, o Senhor fala assim, no versículo 6, o Senhor fala assim: você precisa, Josué, é se esforçar. Todo lugar que você pisar a planta dos vossos pés, eu te darei por herança. Aleluia. Meus irmãos, analisa aqui comigo. Precisava de mais alguma coisa? Porque o Senhor estava dizendo para o povo de Israel: olha, a terra que eu vou te dar. Se tinha gigante, se não tinha, tinha a promessa de Deus, que Ele estaria dando. Olha, você pisa aqui, que é seu. Qual era o medo? Qual era o receio? Aleluias. E uma coisa, nós temos convicção nas nossas vidas: o Senhor Jesus está conosco. Força e coragem foram duas coisas que o Senhor mais exigiu de Josué. Essas duas coisas são fundamentais na vida de quem quer ser um vitorioso, na vida de quem quer ser um conquistador. Tem algumas versões que diz que seja forte e corajoso. A força é sem dúvida indispensável. E Deus disse para Josué: esforça-te. Deus não estava exigindo de Josué não apenas a força física, mas acima de tudo, Deus estava exigindo de Josué a força interior. Você sabia que você tem uma força interior? Que ela está guardada, que ela está adormecida? E essa força interior, ela vai muito mais além de que pegar aqueles homens bombados, musculosos, que tem uns aí que puxam até carro. Mas a força interior, que essa força foi a que Deus nos deu, ela vale muito mais. E Deus estava dizendo a Josué: Josué, meu filho, você não imagina a força que existe dentro de você. Muitas vezes, eu posso tentar pegar este púlpito aqui. Aí eu já olho para ele e falo: olha, eu não consigo. Mas eu nem tentei. Eu olho para ele e falo: não, eu vou tentar. Aí eu falo assim: não, eu não consigo. Mas aí tem uma voz que está dizendo: coloca mais força. Aí eu falo assim: Senhor, eu vou chamar alguém para me ajudar, eu vou chamar mais pessoas. Mas aí Deus está dizendo: não, coloque força.
Coloque a força que está dentro de você, essa força que eu te dei, essa força que está escondida e que você não sabe. Porque quando nós nos esforçamos, nós somos mais animados. Aleluias. Porque você pode observar, aquelas pessoas que são desanimadas, são pessoas que não se esforçam na vida. São pessoas que estão prostradas. Não conseguem nada, realmente. Tem gente parado, olhando para o problema e dizendo, não consigo. Faz igual um desenho que diz, ó céus, ó vida, eu não vou conseguir, não vou. Mas Deus está dizendo, use a força que eu te dei. Use a força que está dentro de você. Aleluias. É como se eu estava analisando a história de Davi. Todos nós sabemos que Davi era o menor da sua casa. Era o menor que ninguém dava importância. Davi, Davi, você está fazendo o quê? Minha vida é pastorear as ovelhas do meu pai, é cantar música para elas. Aí Deus olha para ele e fala assim, peraí que eu vou lhe mostrar. Deus dá uma cutucada ali no leão, fala assim, leão, vai lá, abocanha lá uma ovelhinha de Davi que eu quero ver se ele só toca a harpa ali para aquelas ovelhas. Aleluias. E o leão vai lá e agarra a ovelhinha de Davi, e Davi fala assim, olha, a minha ovelhinha não, essa aí eu tomo conta dela. E a força que Davi não sabia que existia, Deus foi impulsionado e ele arrancou a ovelha da boca do leão. Aleluias. Davi achou que ia ficar por ali. Aí Deus fala, Davi, tem mais uma força aí. Tem uma forcinha a mais aí, escondida dentro de você. Você aguenta mais. Você aguenta algo maior. Aleluias. Deus dá uma cutucada no urso e fala assim, urso, vai lá. Eu quero ver. Moço, Davi quando olha para aquele bicho daquele tamanho, se fosse eu e você, a gente saía correndo. Deixava a ovelha, deixava tudo para trás. Não queria nem saber. Mas só que Deus, ele tinha um propósito na vida de Davi. E Deus queria mostrar para o próprio Davi que ele era capaz de fazer. Aleluias. Você, meu irmão, é capaz de fazer. Você é capaz de vencer. Você é capaz de conquistar. Você é capaz de alcançar. Aleluias. E o urso chega lá e agarra a ovelhinha de Davi. Davi falou, opa, essa daí também não. Essa daí tem dono. Davi vai lá e arranca essa ovelha das mãos do urso. Davi, sem imaginar nada, sem pensar nada, sem querer nada, o pai dele fala assim, Davi, meu filho, vai lá. Pega esse lanche aqui, vai levar para os seus irmãos que estão na guerra, que estão lá. E Davi vai inocentemente, alegre, cantando, eu penso né? Porque Davi era um adorador. Então ele foi caminhando ali, adorando o nome do Senhor. E Davi, quando vai chegando perto, vê aquele embaraço todo ali, aquele movimento todo. E ele chega para os seus irmãos e fala, o que está se passando? Davi, olha, vai para lá porque você não sabe nada aqui, você não é soldado, você não é nada. Não, rapaz, mas eu quero saber o que está se passando. E Davi descobre que tinha um incircunciso ali afrontando o povo de Deus. Aleluias. Davi derrotou o urso e derrotou o leão. Ele já tinha provado que existia uma força. E nós sabemos que Davi, ele não usou a força para derrotar o gigante. Mas ele foi usado por Deus para derrotar o gigante. Aleluias. Você pode não ter a força para vencer o seu problema, mas Deus, ele vai te usar para que esse problema seja vencido. Aleluias. E Davi se revelou ser um grande conquistador. E em Provérbios, Salomão afirma,
Se mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será o quê? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluias. Uma coisa eu quero dizer para você. Deus, Ele está colocando obstáculos para atravessar o seu caminho. Não é para jogar você dentro do buraco. Aleluias. Deus, Ele está usando este obstáculo para dizer para você que você pode matar urso, que você pode matar leão, que você pode derrotar gigante e tudo que vier na sua frente, porque você em Deus e Deus em você, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. 3 vezes nessa passagem Deus disse a Josué: seja forte, seja corajoso. O que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo para Josué que ele não era nada? Não. Deus simplesmente estava reavivando a palavra dentro de Josué. Deus estava animando a Josué. Estava dizendo: meu filho, vai vir as dificuldades. Seja forte e seja corajoso. Aleluias. Todos os grandes conquistadores da história foram homens e mulheres de coragem. Quando faltou coragem a Baraque, sobrou coragem a Débora e a Jael. Quando faltou coragem aos 22.000 homens, sobrou coragem em Gideão e nos 300. Aleluias. Quando faltou coragem ao exército de Saul, sobrou coragem a Jonatas e seu fiel escudeiro para derrotar a guarnição dos filisteus. Quando faltou coragem a Saul e todo o seu exército para enfrentar os filisteus e o seu oponente, sobrou coragem ao pequeno Davi, que foi lá e derrotou o gigante. Aleluias. Em Isaías 41:13 diz assim, e é uma promessa maravilhosa: porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Aleluias. Irmãos, nós temos essa promessa. Por que nós nos prostramos? Por que nós nos abatemos? Por que nós ficamos com medo? Uma coisa eu quero dizer para você: não se desanime, mas se levante, se fortaleça, se anime, porque o Senhor é contigo. Aleluias. Eu tenho plena convicção que o Senhor Jesus, Ele é conosco. E Ele está aqui nesta noite, fortalecendo vidas, animando vidas, sustentando vidas para vencer as dificuldades. Aleluias. E a quarta coisa importante que Deus, Ele instruiu a Josué foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. E tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro. Meditar na palavra é você ter cuidado de zelar por ela. É uma coisa que você tem que ter ela diariamente na sua vida. E o Senhor fala: olha, Josué, você não vai nem para a direita e nem para a esquerda. É um caminho certo. É um caminho reto. É o alvo. É seguir em frente. Nós aqui que somos do interior da Bahia, né, nós sabemos que geralmente eles usam aqueles jumentos e eles colocam uma visão, eles tapam a visão do jumento. E eles selam, como se selasse o pescoço do jumento, para que ele não olhasse nem para a direita e nem para a esquerda. Meu filho, ó, você vai. O negócio seu é seguir em frente. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, nós vemos as fraquezas, nós vemos a dificuldade, um desanima daqui, um cai dali. Quando pensa que não, ó você prostrado, ó você caído. Mas quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador na nossa fé, nós seguimos em frente, nós vamos avante, nos fortalecendo, nos sustentando, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é conosco. Aleluias.
E nós sabemos que a Bíblia, ela é atualíssima. Ela é a nossa bússola. Ela não precisa ser alterada, ela não precisa ser mexida, ela não precisa de nada. Porque a Bíblia, ela nos orienta, ela nos guia. E Salomão escreveu assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Josué, para possuir a terra prometida, ele precisava, juntamente com o povo, se comprometer a obedecer a palavra do Senhor. Para ser bem-sucedido, Josué ele tinha que ser forte e corajoso, porque ele sabia que ele estava herdando uma tarefa que não era fácil. Mas ele sabia também que se ele meditasse na palavra do Senhor, de dia e de noite, ele alcançaria a vitória. Meditar na palavra do Senhor é você se encher. É você... Pastor Sanzi está ali bebendo água. É a mesma coisa, o corpo está com sede. O nosso espírito, ele tem que ter sede da palavra. Ele tem que ansiar pela palavra, ele tem que buscar. Porque se nós não estarmos alimentados da palavra, nós nos enfraquecemos, nós nos entristecemos. E uma coisa eu quero dizer: não deixe o inimigo agir na tua mente. Olha, se a instrução do Senhor para Josué é: medite na palavra de dia e de noite. Se o inimigo tentar de dia, ele não vai conseguir. Se ele tentar de noite, ele também não vai conseguir. Se ele tentar ao meio-dia, ele também não vai conseguir. Se ele tentar à meia-noite, ele também não vai conseguir. Porque você está meditando na palavra de dia e de noite. Mas aí você pode perguntar para mim: pastora, mas é de manhã, é meio-dia, é de noite, é meia-noite, eu não vou dormir? Você vai dormir sim. Você vai dormir, você vai passear, você vai viajar, você vai louvar, você vai adorar. Mas a palavra, ela vai estar implantada dentro do seu coração e dentro da sua mente. Aleluias. Quando o inimigo vier te tentar, você deixa que a palavra combata a tentação do inimigo sobre a sua vida. Jesus, ele quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele combateu todas as tentativas do diabo com a palavra. Porque a palavra estava implantada. Uma coisa eu quero dizer para você: não dê tempo do diabo a tentar na tua mente. Quando ele vier, você permita que a palavra venha atender a ele na sua mente. Quando alguém toca a porta da nossa casa, nós vamos lá abrir, não é verdade? Quando vier um pensamento, deixe que a palavra que está implantada no seu coração venha abrir a porta e o diabo ele vai correr. Aleluias. Eu não digo para você que nós não temos maus pensamentos, mas nós combatemos e repreendemos os maus pensamentos, porque o inimigo ele está 24 horas jogando os seus dardos inflamados. Mas se nós meditamos na palavra de dia e de noite, nós temos ela também para lançar contra ele, e o Senhor nos dá vitória. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil. Nós estamos vivendo essa crise da pandemia. E nós sabemos que muitas pessoas estão se lamentando. Muitas pessoas estão se desanimando. Pessoas que estão preocupadas com a vida financeira, preocupadas com o estado que nós estamos vivendo. Tem pessoas que estão até preocupadas que não pode viajar, que não pode passear, que não pode aquilo. E às vezes você pode até pensar: nossa, eu precisava de alguém, né? Ter pelo menos alguém para conversar, para desabafar. E pode chegar alguém até você e falar assim: olha, eu não tenho tempo, eu não tenho condição de te ouvir, porque eu estou numa situação até pior. Eu não tenho condição de acompanhar você, eu não posso caminhar junto com você, porque esse caminho que você está trilhando
tá mais difícil que o meu, é muito dificultoso, mas uma coisa eu quero dizer para você, que mesmo que você não encontre alguém para te apoiar, para te dar um sustento, o Deus que te chamou, o Deus que te chamou para levantar, o Deus que te chamou para conquistar, o Deus que te animou, o Deus que te disse, olha, onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. O Deus que disse que a força que está dentro de você, foi Ele que deu. Aquele que disse para você, medita na minha palavra de dia e de noite. Aquele que fez você chegar até aqui nesta noite, Ele está dizendo para você, olha, meu filho, se o caminho está difícil, se ninguém está do seu lado, se ninguém está para te apoiar, eu estou contigo. Aleluias! Eu estarei contigo por onde quer que andares. E eu quero dizer uma coisa para você. Geração de Josué. Porque eu sei que tem muitos Josués aqui nesta noite. O Senhor fala, não te espantes, não desanimes, porque eu estou contigo. Aí você pode perguntar, por onde, Senhor? Por onde quer que tu andares. Aleluias. O salmista Davi disse, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Mesmo diante das dificuldades, o Senhor, Ele está conosco. E eu e você vamos tomar posse de sermos o Josué deste tempo, de ser o Josué desta nação, porque promessa, instruções, encorajamentos, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Nós somos chamados para conquistar. Nós somos chamados para liderar outras pessoas. Em Deuteronômio 34, no 7, diz assim, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. No verso 7, a parte A diz, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Se nós queremos ser conquistadores, se nós queremos ser vencedores, nós precisamos ter força, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ânimo, mas acima de tudo nós precisamos nos orientar na palavra de Deus. Todos os planos do Senhor, eles serão estabelecidos na nossa vida. E Deus disse a Josué, Josué, meu filho, conforme você for avançando, eu vou te abençoar. Aleluias. Se Josué ficasse parado, prostrado, qual seria o legado de Josué? Josué teria história para contar hoje? Há tantos mil anos atrás, nós estamos aqui falando a história de um vencedor, a história de um conquistador. E uma coisa eu quero deixar, meus irmãos, para você nesta noite, antes de finalizar esta palavra. O Senhor diz assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espasme e nem te espantes. Porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. O Senhor, Ele faz essa promessa para as nossas vidas. Não deixemos que este momento que nós estamos vivendo venha nos desanimar, venha nos entristecer. Porque o Senhor, Ele está conosco. Muitas pessoas têm se recuado, muitas pessoas têm desanimado, mas aquele que for da geração de Josué, ele vai se levantar, ele vai se animar, ele vai se fortalecer, ele vai ser corajoso e ele vai enfrentar essas dificuldades. E lá na frente, ele vai dizer, eu fui um vencedor, eu sou um vitorioso. Amém? Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações nesta noite. Eu quero aqui estar entregando o microfone ao nosso pastor Santos Soares, que vai estar fazendo a oração nesta noite.